Tudo bom, Datena? Bom dia para você, para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Saímos agora do treino do Atlético Paranaense. O técnico Luiz Felipe Scolari tinha liberado 15 minutos desta atividade, que é a última do Furacão, antes da grande final da Copa Libertadores da América. E às 5 horas da tarde, pelo horário de Brasília, o Flamengo fará a sua última atividade no campo do Emelec. Daqui é o campo Chucho Benítez, que pertence ao Guayaquil City, um time de pouca expressão aqui no Equador, mas que tem no estádio um gramado de muita qualidade, por isso o Atlético Paranaense escolheu este local para fazer o seu treinamento. Por volta das 6 horas da tarde, as duas equipes vão para o estádio Monumental de Guayaquil para realizar o reconhecimento do gramado e também as entrevistas coletivas. E por aqui, Datenão, a expectativa de público por parte da Conmebol é de 40 mil torcedores amanhã na final da Copa Libertadores da América, mas por enquanto cerca de 30 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada, só que muitos torcedores do Flamengo estão encontrando dificuldades para chegarem até aqui, porque simplesmente a empresa Outsider, que é patrocinadora oficial do time do Flamengo, tinha prometido 3 aeronaves para um voo do Rio aqui para Guayaquil. No entanto, esta empresa não tinha sido autorizada para fazer nenhuma decolagem pela ANAC desde a semana passada. Eles omitiram esta informação e ontem a empresa Azul soltou uma nota afirmando que a Outsider não fez o pagamento do aluguel de 3 aeronaves da empresa Azul. Desta forma, evidentemente, a Azul não emprestou e não alugou as suas aeronaves. E tem muitos torcedores do Flamengo neste momento no Galeão, simplesmente sem saber como é que eles vão chegar aqui em Guayaquil. E vale a gente destacar novamente, a Outsider é patrocinadora oficial do time do Flamengo e o rubro-negro carioca até este momento não se pronunciou. Como tem picareta vendendo terreno na Lua, né? Em Marte, que coisa, hein? E patrocinador do Flamengo, que coisa absurda uma coisa dessa, né? Eu também não sei quanto é que custa uma viagem dessa. Se eu sou Azul, em troca de publicidade com o Flamengo, eu botava os aviões e enchia os aviões e não deixava essa gente que mente atrapalhar a vida dos torcedores que gastaram uma grana e que não vão poder viajar. Isso até em final você tem picaretagem. No terreno do futebol, quem é que está melhor? Quais são os desfalques? Quem são os jogadores que estão em ponto de bala para essa decisão? Não é mole para o Flamengo enfrentar o Furacão, não é mole não. Do outro lado tem o Filipão, tem ótimos jogadores, tem uma base importantíssima. Não é de hoje que o Furacão prepara grandes jogadores, que tem olheiros em todo o Brasil, tem lá um centro de treinamento fantástico, então não está definido. Aliás, eu acho até que o Atlético vai ser campeão. Eu acho. Me bateu agora uma intuição que o Atlético vai ser campeão. Não é mágoa de corintiano que perdeu para eles, não. Mas eu acho, é uma impressão que eu estou tendo aqui agora, e eu costumo ser bom de resultado. Depois vocês me cobrem. Se eu errar, pode meter o pau em mim. Mas se eu acertar, batam palmas. Mas como é que estão as duas equipes? O Gustavo Soler, que está fazendo várias reportagens. Vou liberar o Gustavão, que é outro brilhante repórter, jovem repórter dessa rádio, que eu fico abismado, cada vez mais revela grandes profissionais. É um negócio assim, fora do comum, mas fora do comum que essa rádio revela de ótimos profissionais. Todos jovens, capazes, fantásticos, com uma capacidade de falar que é maravilhosa. Eu fico até emocionado quando falo da nossa jovem equipe que vem arrebentando a boca do balão aqui e na Band TV também. Pois não, Gustavinho? Ô Datena, obrigado pelas palavras. E com relação às duas equipes, começando então pelo Atlético Paranaense, já que estamos aqui e acompanhamos uma parte do treino do Furacão, o técnico Luiz Felipe Scolari tem duas dúvidas nesse time titular do Furacão. A primeira no setor do meio de campo, envolvendo 3 jogadores: o Davi Terans, que é um meia de articulação, um jogador um pouco mais ofensivo, ou então 2 volantes, Eric e Hugo Moura, para entrarem nesse time titular. Já no ataque, o Pablo disputa a vaga com o garoto Vitor Roque, jogador de apenas
17 anos de idade, uma das grandes joias não só do futebol do Atlético, mas também do futebol brasileiro. Então a provável escalação do Furacão conta com Bento no gol, Kelvin, Léo Pereira, Thiago Heleno e o Abner Vinícius, meio de campo de Fernandinho, Alex Santana e essa dúvida entre Terans, Hugo Moura ou então o próprio Eric, no ataque Coelho, Canóbio e a dúvida na referência entre Pablo e também o Vitor Roque. Já o time do Flamengo vai com praticamente a mesma escalação que venceu a final da Copa do Brasil, com uma única troca, a volta do João Gomes, que é titular absoluto desse time do Flamengo. Ele vai jogar no lugar do Arturo Vidal. Então a provável escalação do técnico Dorival Júnior conta com o Santos no gol, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e o Felipe Luiz, meio de campo com o Thiago Maia, o próprio João Gomes e aí a Arrascaeta, que ainda sente dores por causa da pubalgia, vai jogar no sacrifício não só a final, mas também a Copa do Mundo no Catar, que está chegando, né? São praticamente 30 dias para o início da Copa do Mundo. O Arrascaeta vai no sacrifício para a competição mundial e também para a final da Libertadores, e fechando o meio com Everton Ribeiro, no ataque Pedro e Gabigol. Da Atena. Bom, meu grande amigo Gustavinho, todos vocês são meus amigos, apesar de muitos eu não conhecer pessoalmente, porque vocês fazem parte de um grande time, que é esse time que eu falei, não é? De jovens revelações. Graças a Deus, a Bandeirantes não erra, ela acerta pra caramba. É impressionante como eu fico fora do prumo quando eu vejo meninos como você, meninas como a Giovana, como os repórteres da rádio, a Bruninha, se desenvolvem cada vez mais. Mudando de pato para ganso, aliás, um abraço ao meu amigo Reinaldo, concordo com tudo que você falou, o Reinaldo, grande jornalista que sempre está ouvindo a gente aí. Um abraço a você, mamãe e todo mundo. Mas mudando de pato para ganso, você é um cara muito bem informado, dessa vez explodiu a procura pelo Hendrick. Tá todo mundo dizendo que o Hendrick ia embora mesmo, já estava vendido para o Real Madrid, agora apareceu o PSG e tá chovendo o time pra caramba atrás do Hendrick. Que últimas informações você tem do excepcional jogador do Palmeiras, que o Neto disse aqui que vai ser melhor que o Ronaldo Fenômeno? Hein, o Gustavo? O Hendrick, que marcou, né, os seus 2 primeiros gols como profissional exatamente na última terça-feira contra o Atlético Paranaense. A informação que a gente tem, da Atena, é que o PSG tinha o interesse de fazer uma proposta na casa dos 20 milhões de euros, mas prontamente o Palmeiras já afirmou nos bastidores que não tem o mínimo interesse em negociar o jogador por um valor, entre aspas, tão baixo, né? No mundo do futebol hoje, 20 milhões de euros e nada é praticamente a mesma coisa, ainda mais por conta de uma joia tão importante como o Hendrick, né? O Palmeiras tem o contrato com o Hendrick até o meio de 2025, já que por norma da FIFA ele só pode assinar 3 anos de contrato a partir dos 16 anos de idade. Então ele tem vínculo de mais 3 anos com o Verdão e, é claro, o Palmeiras pode estender esse contrato com ele, só que a multa rescisória é de 60 milhões de euros, exatamente por ser o seu primeiro contrato profissional. Além do PSG, que demonstrou interesse, o próprio Real Madrid já montou uma equipe para monitorar o Hendrick. O Hendrick, quando ele foi para a Europa, ele deu entrevista ao jornal Marca, deram camisa do Real Madrid para ele, então o Real Madrid está pressionando também para tentar a contratação desse jogador. E outro time que tem um interesse no Hendrick é o Chelsea da Inglaterra, que também já mandou equipes para observar melhor e mais de perto o garoto de apenas 16 anos de idade. Só que vale a gente colocar um ponto, da Atena, envolvendo o Real Madrid e outros times espanhóis. Pela lei espanhola, obrigatoriamente o clube que vende o jogador tem que pagar uma taxa, que é de aproximadamente 10 ou 15%, agora de cabeça, sinceramente eu não vou lembrar, mas é de 15 a 10% essa taxa, para que o jogador possa ser vendido, ou seja, o Palmeiras perderia muito dinheiro numa transferência para um clube espanhol. Hoje, para o Palmeiras vender o Hendrick, é muito mais vantajoso vender para qualquer outro mercado europeu do que para um Real Madrid, para um Barcelona, porque o Palmeiras não teria 100% dessa negociação. É simples, manda o Real Madrid pagar a taxa. Simples assim, o Real Madrid paga a taxa e acabou. Vou pagar 100 milhões pelo Hendrick, paga 110 e acabou. É simples de se resolver. Acabou, é só aumentar o preço do jogador e pronto, acabou. O Real Madrid que
pague a taxa total e fim de papo. O Palmeiras tem que ganhar na revenda e vai ganhar, porque isso é lei. FIFA vai ganhar quando houver transferência, vai ganhar mais grana ainda em cima do Endrick, que dizem que o menino fantástico, gozado, eu nunca vi o Endrick jogar. É bom de bola mesmo, né, Gustavo? É fantástico, né? Ele é muito acima da média aos 16 anos de idade, no corpo, no físico, quando ele precisa trombar com adversários de 30, 20 e poucos, quase mais de 30 anos de idade. Hoje o Endrick, ele consegue levar vantagem na parte física, além de ser um jogador de muita velocidade, a finalização dele impressiona. O próprio Palmeiras, né, quando a gente conversa internamente com as pessoas que trabalham no clube, eles afirmam que o Endrick tem um dos chutes mais potentes de todo o elenco do Palmeiras, e não é que ele fecha o olho e dá uma bica, ele sabe direcionar certinho a bola e por isso ele chama tanta atenção. Ele tem muita força no chute e tem muita direção também na hora da finalização, o que surpreende pela pouca idade. Não, e faz gol de tudo quanto é jeito, que nem um Haaland. Faz gol de tudo quanto é jeito, de cabeça, de chaleira, de bicicleta, é um monstro. Bom, ótimo trabalho, Gustavinho, e boa final amanhã, tá bom? Obrigado, Datena, abraço para todo mundo, lembrando que amanhã a partir das 3 horas da tarde no horário de Brasília, transmissão da Rádio Bandeirantes diretamente de Guayaquil, Datenão. Olha, tá rolando aí o prefixo, tchau, Gustavo, tá rolando aí o prefixo mais importante do rádio e da TV do Brasil, o prefixo Bandeirantes.